E nós voltamos a falar do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República pedidos de investigação contra os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer. As ações se referem a declarações dos parlamentares sobre o Banco do Brasil. Eles afirmaram que a instituição poderia ser penalizada ou até mesmo falir caso descumprisse a lei Magnitsky. O deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, solicitou a investigação, afirmando haver divulgação de informações falsas, suspeita de crimes contra a economia popular e possível envolvimento em organização criminosa. Silvia, a gente trouxe aqui ontem também que o Moraes pediu à PGR para se manifestar a respeito de uma outra representação, essa apresentada pelo deputado do PT, Rui Falcão, que pede apuração contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por ter defendido a anistia. E olha só, o Rui Falcão pede que sejam analisadas medidas cautelares como restrição de viagens e proibição de pressões sobre o Supremo. Agora, Silvia, a Procuradoria tem então 5 dias para se manifestar a respeito dos 2 casos envolvendo o governador e também os deputados Gustavo Gayer e Eduardo Bolsonaro. O Rui Falcão está pedindo que o governador do maior estado do Brasil, do maior estado da federação, do motor, do vetor chamado São Paulo, seja proibido de viajar, por exemplo, a Brasília, onde está a sede, né, o poder central. É mais ou menos isso que ele está... Olha, isso seria tratado como coisa de maluco não estivéssemos no Brasil de 2025, aliás, algo que começou já há alguns anos, no Brasil do Alexandre de Moraes. Porque repare que o modus operandi é sempre o mesmo. O PT bate a porta do Supremo, o PT bate a porta da Procuradoria-Geral da República, ou se não, o Supremo pede, né, a Procuradoria-Geral da República que se manifeste, o que deveria, aliás, ser o contrário, né? O Supremo age por provocação do Ministério Público, mas no Brasil tanto faz. Os fatores não têm mais uma ordem clara. Então é a mesma coisa, e aí vem a punição, vem a sanção por parte do STF contra a direita. Vão perseguir deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Gustavo Gayer, outros deputados, candidatos ao Senado, porque eles estão mirando nos nomes que vão concorrer em 2026 ao Senado, para tentar impedir que a direita seja majoritária nas urnas. Eles vão ao governador de São Paulo, do estado mais importante. O governador de São Paulo não pode fazer política. É isso que o Rui Falcão e os seus demais camaradas da bancada querem? Que um político, o governador Tarcísio, de fato, ele é um gestor, ele não é um ator político por natureza, mas ele se envolveu na pauta da anistia e se tornou um personagem importante pelo peso que ele representa. São Paulo, por exemplo, já que a gente vai falar em votos, em urna, São Paulo tem 22% do eleitorado do país, quase um quarto. E aí o PT não quer, o PT que tem uma bancada pequena, que não tem maioria na Câmara para votar nada, nem projeto de lei, quer impedir o governador de São Paulo de ir a Brasília. Tenha dó, né? Augusto, mais um pedido aí do ministro Alexandre de Moraes criminalizando o fazer política. Olha, é isso que justifica o exagero, ou justifica alguns exageros que constam desse projeto aí que eles aprovaram. Sim. Ou estão aprovando, que protege todos os deputados desse tipo de risco. Olha o que faz o Supremo. Ele deve ser provocado? Não, ele provoca. E todo dia aparece por lá o nosso novo Randolph, né? O voz de castrate. Foi substituído pelo criador do Lindbergh, que é o criador do comício em lugar movimentado sem plateia. É isso. Não, e de novo, deputado do PT, pedindo para investigar Tarcísio, governador de São Paulo e outros 2 deputados. O Alexandre não tem a decisão de falar, escuta, isso aqui é problema de vocês. Senão vá ao Ministério Público. Não, ele recebe e pede uma manifestação do Ministério Público. Mas você vai ao juiz,
Não, vai ao Ministério Público. Aí o Ministério Público, como titular da acusação, olha e fala, isso aqui não cabe na lei. Ah, não, isso cabe na lei, então eu vou aqui apresentar isso ao ministro, no caso, o Supremo Tribunal Federal, porque se trata de... Agora, por que o Alexandre teria que julgar uma ação de um governador de Estado? Governadores são analisados pelo STJ. E nem é para isso também, nós estamos falando de criminalizar a atividade política. O Silvio já mencionou o ponto aí. Mas esses deputados não têm mais nada para fazer na vida, né? Nada, absolutamente mais nada. É a competência universal do ministro Alexandre de Moraes. Eu não tinha me atido a esse ponto. Bom, vamos falar agora de... O Rui Falcão? Rui Falcão. O Rui Falcão é uma das grandes, ele é parte de uma das grandes decisões do nosso querido Zé Roberto Guzzo. A editora Abril carregou o Zé Roberto Guzzo, que já tinha feito, perpetrado aquela façanha com a Veja, levando a Veja de ser 200 e poucos mil exemplares a mais de 1.100.000, e o Roberto Tivita pediu que o Guzzo desse um jeito na Exame. O jeito que ele deu foi demitir o Rui Falcão, que era comunista e diretor de redação da Exame. Pode dar certo? Não. Uma revista, a maior revista de economia de um país capitalista, era dirigida por um comunista. Então a grande obra do Guzzo é essa, salvou. A Exame demitiu o comunista que a dirigia, botou um outro que não fosse comunista, e a revista voltou ao normal e deu certo.